É isso aí, pessoal. Sou eu, o professor Eduardo Grunge de novo. E vamos hoje, né, nesse segundo tópico aqui das nossas pocket aulas de quarentena, né? Vamos falar um pouquinho sobre gramática, vamos? Bora, professor. Vamos falar sobre gramática. Gramática tão aterrorizante, não é? Uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente, né? Ai, professor, gramática é tão difícil, é tão cheio de regras. É realmente, gente, o ensino da gramática hoje em dia, ele não é mais formal como era antes, né? Nós aprendermos listas exaustivas com os verbos, com os numerais, com os substantivos, os tipos, né? A gente não se ensina mais português dessa forma. E para o nosso propósito aqui, das nossas pequenas aulas, eu vou dar só um panorama geral aqui de como é que são as classes gramaticais, dessas 10 classes gramaticais aqui que eu vou apresentar para vocês, né? Da gramática da língua portuguesa. É lógico que todo esse conteúdo, ele é diluído, né? De forma a ser aprendido de uma maneira diferente. Como assim, professor? Normalmente, pessoal, a gente aprende essas classes gramaticais diluídas nos textos, não é? A gente tem alguma lição de gramática, mas dentro do texto, num contexto que a gente possa ver a coisa se materializando na prática e não de forma arbitrária, né, direta e decorando tabelas e escrevendo. Mas eu vou procurar para vocês dar aqui uma apresentação geral de quais são essas 10 classes gramaticais para a gente entender mais ou menos e lembrar, na verdade, né? Então, eu esqueci de mencionar no tópico 1, mas essas aulas aqui, gente, essas aulas elas vão servir para qualquer nível de língua portuguesa. São assuntos que podem abarcar tanto o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano, sem problema nenhum. São assuntos recorrentes e pode ser adaptados para todas essas séries, né, na educação de jovens e adultos. E o que nós temos aqui? Temos as classes gramaticais, né? Então, quais são as classes gramaticais, afinal, gente? São essas 10 classes aqui que eu vou passar para vocês como uma revisão mesmo, gente. A gente já viu isso aqui. Mas eu não estudei isso com o senhor, professor, mas a gente já viu em algum momento da nossa educação o professor falar sobre isso aqui. Então, se você já conhece elas, maravilha, a gente volta a ver. Se você não conhece, a gente vai dar uma lembrada aqui nelas, né? Vai conhecer outras. Então, quais são as classes, professor? Primeira classe é o substantivo, né? É a palavra que dá nome aos seres, gente. Nomeia os seres, sentimentos, sensações. Exemplos: bola, carro, Eduardo, computador, Brasil, Parnamirim, Nestor Lima. Nomes das coisas são substantivos. O que nós temos também? Temos os artigos. E quais são os artigos? Professor, o artigo... olha só, gente. O artigo, ele é uma pequena palavrinha, né? Que ele determina ou indetermina um substantivo, né? Uma palavra. Então, a gente vai ter os indeterminados, uma, uns e umas, e vai ter os artigos determinados, né? O, a, os e as, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, e eu falo a frase, vá lá, fulaninho, e compre o biscoito. A pessoa já sabe que biscoito eu quero, está determinado. Mas quando eu falo, vá lá e traga um biscoito, aí eu não sei qual. A pessoa pode me trazer qualquer um. Por isso que eles chamam determinado e indeterminado. Esses são os artigos, somente esses. Interessante, né? Temos aqui os adjetivos. O que são os adjetivos, gente? São aquelas palavras que dão ideia de características, né? Eu gosto de dizer para meus alunos do EJA, para ficar fácil, que pode ser uma qualidade ou um defeito, né? Mas veja bem que nem tudo é defeito ou qualidade. Às vezes é só uma característica, né? Por exemplo, a pessoa ser rico ou pobre.
Não é nem qualidade nem defeito, é simplesmente uma característica, né? Então, eu gosto de colocar assim, pode ser uma característica, pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, entre aspas, né? Só para a pessoa entender, mas na verdade mesmo é uma característica. Por exemplo, rápido, devagar, belo, feio, rico, pobre, saudável, bonito. São essas características, essas qualidades, esses predicados são adjetivos que chamam. Temos também o pronome. Qual é o pronome, professor? O pronome é aquela palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, um substantivo, e que determina a pessoa do discurso. Temos um monte de pronome, gente, que não convém a gente colocar aqui agora, mas eu posso dizer alguns para vocês, os mais famosos. Por exemplo, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra? Tem também os pronomes relativos, que, né? Por exemplo, tem os pronomes possessivos, meu, minhas, meus, suas. Tem uma série de pronomes, né? Os oblíquos, que é usado depois dos verbos, mas não vamos complicar ainda. Os pronomes é aquelas palavras que substituem o nome. Eduardo é meu professor. Ele veio da aula. Ele substituiu o nome Eduardo. Temos também as preposições. As preposições são palavrinhas que servem para ligar uma palavra com a outra, fazendo relações entre elas, gente, né? Aí pode dar uma preposição, professor? Por exemplo, em, a palavrinha em, né? Eu vou morar em Natal. Esse em é uma preposição. Tem várias preposições, né? Em, entre, para, perante, de, né? Existe uma tabelinha, mas a preposição serve para isso, em outras palavras. E a conjunção, o que é? É uma palavrinha que liga orações, estabelecendo relações entre elas de coordenação ou subordinação. De uma maneira fácil, gente, o que é a conjunção, na verdade? A conjunção é aquela palavrinha que une uma frase com a outra como se fosse um elo de uma corrente, né? Como assim? Eu posso falar assim, estudei muito, mas não passei de ano. Esse mais, ele está ligando a primeira frase, eu estudei muito, com não passei de ano. E está relacionando, está estabelecendo uma relação de adversidade entre uma frase e outra. Estudei, porém não passei. Estudei, mas não passei. E existem relações de soma, relações de uma série de relações, né? Mas o que a gente pode aprender dessa classe? É que ela é uma classe que une uma frase com a outra, né? Basicamente é isso. E a interjeição, o que é? É aquela palavrinha ou expressão que evoca emoções, gente. Ai, ui, oi, olá, né? Valha-me Deus, né? Aí já é uma expressão, na verdade, né? Então, um bom exemplo de interjeição é o dador, né? Ai ou ui, são palavrinhas que chamam de interjeição. E o verbo, o que é, gente? O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. É aquela palavrinha que a gente usa para conjugar os verbos, né? Para conjugar os verbos, não, para conjugar, né? As situações. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis. O verbo serve para isso, para denotar uma ação, né? Dormir, namorar, estudar, né? São ações, né? Elas implicam em movimento, tanto mental quanto físico, né? Temos o advérbio. O que é o advérbio? É a palavra que acompanha os verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando, né? Dá um exemplo, professor. Eu estudei. E o advérbio? Muito. Eu estudei muito. Ele modificou o sentido, né? Do verbo estudar. Eu já não estudo, eu estudo muito. A moça é bonita. A moça é bonita demais. Demais modificou o adjetivo bonita. Não é uma qualidade, não é uma característica? Então, finalmente nós temos a última classe aqui, que é o numeral. O numeral é o quê? Diferente de número, é como a gente escreve os números, né? Olha só. Expressa quantidade, frações, múltiplos, ordens. Por exemplo, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 1/5, 2/5, 3/4, 1/2, né? Isso são, ou até dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, esses são os numerais. Então
Então, gente, bem rápido, essas foram as classes gramaticais. Deu para lembrar daquela aula lá, antigona? Pois é, esse aí foi nosso tópico 2 e a gente se vê no tópico 3 e até lá.